Você é uma pessoa que tem dificuldade em dizer não? Ou você passou por isso em algum momento da sua vida? Pode colocar nos comentários aqui, no chat, se você se sentir à vontade. Porque eu sei, gente, que acho que quase todas as pessoas conhecem uma pessoa sobrecarregada. E geralmente a pessoa que é muito sobrecarregada é justamente pela dificuldade que ela tem de estabelecer limites, de estabelecer o que chamamos de limites saudáveis, de realmente aprender a dizer não. E aí é fundamental que a gente comece a exercitar isso pelo bem da nossa saúde emocional, da nossa saúde mental, para o fortalecimento da nossa autoestima e inclusive para o nosso bem-estar físico mesmo, não é? Porque uma sobrecarga aí, ela não afeta só a nossa mente, ela também afeta o corpo. Até porque se a gente for pensar, se a pessoa está sobrecarregada de tarefas, ela não terá tempo para fazer, geralmente, não tem tempo para fazer uma atividade física, ela come na correria, não é verdade? Ela não tem aí esse tempo necessário, mínimo aí, para fazer as suas alimentações de uma forma mais tranquila, ali sentindo mesmo, apreciando o sabor dos alimentos e até mesmo para preparar, né, gente? Preparar alimentações mais saudáveis. Então percebe que, e aí claro, pensando em outras questões, em toda uma rotina de trabalho, às vezes a carga horária da pessoa já é uma carga horária de trabalho muito exaustiva, né? Aí são outras questões. Mas aqui nós vamos nos debruçar então a pensar o quanto que a dificuldade de dizer essa palavra não pode afetar realmente a sua vida, a minha vida, a vida das pessoas de uma forma geral, e especialmente também os nossos relacionamentos. E o quanto que é importante a gente exercitar essa palavra dentro das nossas relações. E aí todas as relações de uma forma geral. A habilidade de dizer não é uma habilidade. É possível ser exercitada, é possível ser aprendida, ser praticada. Não é algo que você nasce sabendo, ou se em algum momento não aprendeu, não é possível mais fazer. Pelo contrário, é possível sim. E é muito importante. Então, assim, eu acho que todo mundo conhece alguém que vive numa sobrecarga, que vive atendendo todas as solicitações, né? Que de alguma forma diz sim para tudo que lhe é pedido, para todas as tarefas que lhe é delegada, como se ela tivesse que fazer, como se não fosse possível adiar ou outra pessoa não pudesse executar isso, né, essa tarefa. E aí a gente pensa principalmente nas questões de trabalho, né? Porque assim, em algum momento essa pessoa ela vai começar no primeiro momento a atender todas as solicitações de trabalho que lhe chegam. Então ela vai se sentir o quê? Responsável, comprometida, né? Ela está ali engajada. Isso é muito comum quando você assume um emprego ali no início, ou quando você está começando no mercado de trabalho, seja aí independente da área que for. E claro que tem áreas que exigem muito mais disso, né? Mas então o profissional, a pessoa, ela vai se sentir muito responsável, muito comprometida com aquilo ali, ela quer dar o seu melhor. Então nesse primeiro momento é essa sensação que vem. Só que ao mesmo tempo, depois que esse tempo vai passando, essa pessoa ela vai começar a sentir aí um esgotamento, ela vai começar aí a se perceber muito exausta. E aí vem a ansiedade, vem as questões de saúde física, porque em algum momento ela vai perceber que ela não vai dar conta de tudo, que ela não vai dar conta de atender a todas as solicitações. Então, isso é muito comum no ambiente de trabalho. E eu trago para vocês assim a minha experiência, porque eu vivi isso em um determinado momento da minha vida. E é incrível porque geralmente essa pessoa é como se ela sempre precisasse fazer mais, né? E a gente fala dessa questão da insegurança também, que eu trouxe muito aqui esses dias no perfil. É uma pessoa que se percebe muito insegura, então a gente vai conversar um pouquinho mais sobre as causas disso, né? Dessa dificuldade em dizer não, mas então ela vai estar ali sempre muito insegura. Então, por mais que ela faça, por mais que ela tenha solicitações, ela vai se sentir sempre tendo que fazer mais. É como se ela quisesse sempre
provar que ela consegue, provar alguma coisa para ela mesma, para as pessoas. Então, em algum momento ela vai se perceber muito sobrecarregada. E aí, quando a gente traz isso para os relacionamentos, o perigo é muito grande. Porque essa pessoa que tem essa dificuldade em dizer não, ela está muito mais propensa, vamos dizer, a permanecer, a entrar, a permanecer em relações tóxicas, em relações que são prejudiciais para ela, que não produzem saúde, que não produzem bem-estar. Então, ela vai estar ali como uma necessidade de estar ali, ela não vê saída. Então, ela vai dizer sim para aquela relação, ela vai dizer sim para aquele parceiro, por mais que não seja uma boa parceria, por mais que não promova aí uma saúde, um bem-estar emocional, um prazer de estar naquela companhia. Então, a chance de permanecer nessa relação é muito grande, né, gente? De entrar, de permanecer nessa relação tóxica é muito grande, ou abusiva, né? Então, essa pessoa, ela também, essa pessoa que tem essa dificuldade de dizer não, é como se ela se sentisse obrigada, né? Obrigada a estar nesses relacionamentos, seja amizades, seja relacionamentos amorosos de uma forma geral, por mais desgastantes que sejam. Então ela vai se sentir obrigada a estar nessas situações, nesses relacionamentos. Porque ela tem muito medo. Medo de quê? De causar conflitos. Ela não quer saber de conflitos, né? A gente vai falar um pouquinho mais na frente sobre essas causas de não conseguir dizer não. Então, uma dessas causas é justamente isso. Ela não quer lidar, ela não sabe lidar com conflitos. Então, ela tem o quê? Medo da rejeição. Dizer não, para muitas pessoas, é como se ela fosse recusar o outro. É como se ela sempre fosse recusar, né? E, na verdade, dizer não é sobre isso. Não é sobre recusar. Não é só sobre dar uma negativa para as pessoas que lhe solicitam alguma coisa. Mas é sobre você honrar. Sobre você priorizar as suas necessidades. É você saber, até aqui eu dou conta, até aqui eu consigo fazer, até aqui eu posso fazer. E a partir dali não. Então é sobre pensar nas suas necessidades, nas suas prioridades. Sobre você estabelecer ali limites. Limites dentro das suas relações. É você se respeitar. Dizer não é aprender a se respeitar. É aprender, é uma forma também de autocuidado. Porque a partir do momento que você começa a estabelecer esse limite, você também vai ter tempo, né? Teoricamente você vai ter mais tempo para você poder fazer uma atividade que você gosta, para você poder praticar uma atividade física, estudar, né? Simplesmente descansar. Então percebe como aprender a dizer não também tem a ver com essa questão de autocuidado. Aprender a dizer não, ela fortalece a nossa autoestima. Ao mesmo tempo, vai melhorar os relacionamentos. Por quê? Porque aí você vai conseguir ter uma comunicação mais clara. Isso vai ficar claro para a sua parceria, para o seu parceiro, o que você gosta, o que você não gosta, até onde dá para você ou não. Então vai estar muito claro. Então a chance de não haver ruídos na comunicação é muito grande. Né? Não vai haver ressentimentos, porque você não vai ficar fazendo as coisas obrigadas, sabe? Porque o outro quer ou porque você tem que fazer. Né? Então você vai reduzir esse ressentimento dentro do relacionamento, reduzir o estresse, vai haver mais harmonia e mais equilíbrio na relação, porque é muito importante que haja o equilíbrio na relação. Sim, percebe que dizer não é simplesmente falar, né, recusar, mas é sobre você pensar e perceber as suas prioridades e as suas necessidades. Isso, gente, é muito importante a gente pensar, então, que a sobrecarga, né? Essa sobrecarga, ela advém disso, dessa dificuldade de estabelecer limites, dessa dificuldade de você conseguir expressar aquilo que é prioridade, aquilo que faz sentido para você, aquilo que de fato é importante para você. Então, assim, não é o egoísmo como muitas pessoas pensam, né? Mas também diz sobre um autocuidado, sobre você se priorizar. Isso não tem nada a ver aí, na verdade, com o egoísmo. Tá bem longe disso. Então, é tão simples, né? Olhando assim, dizer não, uma palavra tão simples. Mas para muitas pessoas pode acreditar. É meio que insuportável dizer não. É só dela pensar que ela vai estar negando alguma coisa para alguém, ela já não consegue, né? Só de pensar nisso já causa um incômodo
um desconforto. E aí é muito importante a gente pensar, tá, mas o que causa então essa dificuldade toda de alguém dizer essa palavrinha tão simples que é o não? Porque é só a gente pensar, assim como o sim é importante, o não também é importante. Assim como o sim falado, né, ou colocado no lugar errado, no momento errado, pode causar algum estrago, o não também. Então são duas palavras que parecem opostas, mas que na verdade são muito importantes. Então assim, realmente parece simples, mas não é, né? A Cristina está colocando aqui, verdade, eu tenho muita dificuldade em dizer não. E assim, e essa dificuldade é passível, né? Como eu falei no início, de mudar. É preciso praticar. Porque assim como muitas coisas na vida, a gente só consegue alcançar se a gente praticar. Se a gente, aos pouquinhos no dia a dia, né? Você não vai chegar, eu vou até falar mais no final da live sobre isso, você não vai chegar dizendo não, agora eu vou aprender a dizer não. Eliane falou na live que eu tenho que aprender a dizer não, vou sair dizendo não para todo mundo. Não é, né? É o contrário. A ideia aqui é que você comece a exercitar nas pequeninas coisas, a exercitar no seu dia a dia, aquilo que para você já está causando desconforto, aquilo que para você já percebe que já está te sobrecarregando, já sabe que é um excesso, sabe? Não é que você tem que fazer, não é que você tem que... Essa cobrança, essa autocobrança também, ela exige muito, né? Então, é como se só você tivesse que fazer. É como se só você tivesse que ir, né? Ou se você... É como se você tivesse que ir. E então, quando a gente entende também as causas, porque o motivo, né, ou a causa que leva uma pessoa a construir esse repertório, vamos dizer, de sempre dizer sim para tudo, para todas as pessoas, pode varia, né, de pessoa para pessoa. Então, para muitas pessoas, e grande parte das vezes é isso, é esse medo da rejeição e do abandono. Então, a pessoa, ela tem muito medo, muito receio de que as pessoas olhem torto para ela, deixem ela de lado, a rejeitem de fato porque ela acabou de negar alguma coisa, né? Então, assim, e isso também é muito comum nos relacionamentos, pensando nos relacionamentos amorosos mesmo, né? De como o seu parceiro vai enxergar esse não, de como ele vai receber. E é uma coisa que eu costumo falar, gente, a gente não tem controle, você tem controle do que você vai falar, como você vai falar, em qual momento você vai falar. Mas a gente nunca vai ter controle de como o outro vai receber aquela palavra que a gente disser. Até porque a gente não tem controle, não sabe como aquela pessoa está naquele momento, o estado emocional dela, a fragilidade que talvez ela tenha, né? O simples ato mesmo de desviar a conversa, como a gente fala, de interpretar errado aquilo que se diz, aquilo que é dito. Então a gente não tem controle sobre como o outro vai receber isso, a nossa fala, o nosso gesto. E aí, se você for pensar nisso, aí você não vai dizer não para ninguém mesmo, aí você não vai fazer nada pensando simplesmente nesse medo de desagradar, de afastar as pessoas, né? Seja no ambiente de trabalho, que também é muito comum, e dentro também das nossas relações familiares e de amizades. Isso vale para todas as relações. E uma outra causa também que pode levar uma pessoa a ter muita dificuldade em dizer não é justamente a necessidade de agradar, né? Ela quer ser aprovada. E aí a gente fala dessa busca pela validação externa. Porque a dificuldade em dizer não, ela diz de uma autoestima baixa, ela diz de uma insegurança. Então essa pessoa ela vai estar sempre ali buscando a validação externa, buscando agradar todo mundo. Sabe aquela pessoa que agrada todo mundo? Eu acho que também todo mundo conhece alguém assim em algum ambiente, né? Seja na família, seja no ambiente de trabalho. Nosso ambiente de trabalho, então, sempre tem aquele que agrada todo mundo, que é amigo de todo mundo, né? Às vezes ela pode estar não suportando muito aquela pessoa, mas ela quer bancar ser amiga de todo mundo. E gente, fala sério, né? Ninguém consegue agradar a todos o tempo todo. Ninguém consegue ser amigo de todo mundo, né? Na verdade, se a gente for pensar, poucos são os amigos, né? Os amigos reais, os amigos leais. Então, assim, essa necessidade de agradar pode deixar a pessoa escrava dessa necessidade de sempre dizer sim para tudo, né? A Gretchen colocou, tem pessoas que só querem receber o nosso sim. Aí o momento de dizer não simplesmente vira as costas, é verdade? Aliás, esses momentos onde a gente aprende a começar a estabelecer limites na nossa vida, é um momento muito propício também para a gente
filtrar realmente quem são os nossos verdadeiros amigos, sabe? Porque o teu amigo, ele vai também entender que hoje não dá. O teu amigo vai entender que hoje você tá cansada e hoje simplesmente você quer ficar em casa e descansar, né? Então, assim, eu acho que isso também é um filtro, né? Sobre a parceria, sobre o esposo, o marido, o namorado, por exemplo. Essa pessoa vai entender as suas limitações, ela vai respeitar. Por mais que ela esperava ouvir de você um sim, né? Ela vai respeitar os seus motivos, ela vai respeitar a sua realidade. Então, quando a gente começa também a estabelecer limites, seja dizendo mais não, seja já deixando muito claro o que é possível para você, o que não dá de jeito nenhum para você, a gente também começa a filtrar isso daí, né? Então, assim, a pessoa também que tem dificuldade em dizer não, existem pessoas que justamente têm o quê? Medo, receio, elas não conseguem pensar em conflitos. São pessoas que não conseguem lidar com conflitos nas suas relações. E aí, gente, fala sério, né? Se você disser não para uma pessoa, para uma solicitação, para aquele parceiro, possa ser que volte para você algo, por que isso? Né? Então, você pode ser confrontado quando você está dizendo não. Então, pode assim ter um conflito. E conflito não necessariamente no sentido negativo, de brigas, de discussões, mas de você ter que, de repente, explicar mais, falar mais sobre aquilo ali, ter um contexto de conversa envolvido. E aí tem pessoas que não querem gastar energia com isso. Tem pessoas que não querem se dispor a ter que lidar ou resolver conflitos. Então, nesse caso, é melhor, teoricamente, que ela diga sim, que ela não rejeite nada, que ela aceite tudo, porque ela vai evitar uma situação desconfortável, ela vai evitar aí os confrontos, não é verdade? Então essa é uma das causas desse receio, desse medo de dizer não. E a culpa? Acho que a culpa é um dos que mais assim pega realmente, né? Porque tem a ver com o que eu falei lá no início. A pessoa que tem dificuldade de dizer não, muitas vezes na cabeça dela está sendo egoísta, né? Então vem a culpa. A culpa, se ela disser não, ela vai se sentir culpada porque ela não fez isso. Nossa, eu deixei fulano na mão, né? Então é como se ela estivesse sendo egoísta. E nem sempre é sobre isso, né? Tem o egoísmo, que é uma outra história, mas não é o que a gente está conversando aqui. E muitas pessoas também, gente, têm dificuldade mesmo de se expressar, que é o que a gente fala de dificuldade de comunicação mais assertiva. Então, muitas vezes a pessoa realmente ela vai ter a dificuldade de se expressar, às vezes ela está muito nervosa, né? Que aí ela vai falar as palavras, ela já troca tudo, aí acaba passando uma fala ambígua, confusa. Então, isso pode provocar maus entendidos, alguns ressentimentos. Então, tem pessoas que, de fato, não têm a habilidade para se comunicar bem, para se comunicar direito o que ela quer dizer, o que ela quer realmente expressar. Então, aí ela acaba evitando dizer não, para não correr esse risco, né? E há aquelas pessoas também que têm dificuldade em dizer não, simplesmente porque aprenderam. Porque aprenderam que elas não podem confrontar, sabe? É aquela criança que cresceu sem poder se impor de alguma forma, no sentido de expressar as suas emoções, no sentido de poder dizer que realmente ela não gostou de tal coisa para o pai, para a mãe dela. Então ela aprendeu que ela tem que evitar conflitos. Então, por exemplo, infelizmente em casos de relações abusivas, crianças que cresceram nesse ambiente de muito conflito, então o que ela pode crescer e acreditar ali na cabeça dela, né? De que para ela evitar as brigas e os conflitos é melhor ela não rejeitar nada, é melhor ela não deixar ninguém ressentido, é melhor ela evitar os conflitos dessa forma. Então ela vai abraçando tudo, ela vai aceitando tudo, seja nos relacionamentos amorosos, seja no trabalho, porque ela não aprendeu que ela pode se posicionar, ela não aprendeu a se colocar, a estabelecer esses limites. Porque tudo era muito no grito, tudo era muito conflito dentro da casa. Então vamos supor situações de violência doméstica, por exemplo, de violências contra a mulher, onde essa criança cresceu vendo aquela mãe apanhando. Pode ser, né, que ela cresça acreditando que ela tem que evitar isso, né? Ela quer evitar isso. E muitas vezes isso é de origem consciente, então ela só vai fazendo, né? Ela só vai evitando, então ela só vai acumulando, ela não diz não, ela só vai dizendo sim para tudo. Então, assim, e eu penso, né, e acredito mesmo, que você começar a identificar as causas reais da sua dificuldade de se expressar o não, de dizer o não,
ou de estabelecer aí limites, já é o primeiro passo. É o primeiro passo para você conseguir enfrentar isso e superar isso nas suas relações. Gente, boa noite para quem está chegando. Quem quiser fazer alguma pergunta, colocar aqui no chat, tá? Pode ficar à vontade. Também podem encaminhando um aviãozinho aí para alguém importante que precisa ouvir falar, né? Pensar sobre isso, porque é uma coisa muito da nossa rotina, né? Eu vivi isso, gente, é uma das coisas mais difíceis. Porque, assim, eu acreditava que tudo era eu que tinha que fazer. Dentro de casa, na minha família, no meu ambiente de trabalho, não podia deixar nada passar, não podia nem deixar para outro dia, eu tinha que dar conta logo. E principalmente na minha vida social, sabe? Num período da minha vida onde eu estava muito envolvida em comunidade religiosa, na minha igreja, todos os convites que me faziam, eu aceitava. E, gente, é muita sobrecarga, porque quando pensa que não todos os dias você tem uma atividade, seja na igreja, todos os dias você tem uma atividade ali com a família, seja para resolver algum problema familiar. Então, assim, eu me colocava nesse lugar de estar sempre muito disposta. E estar muito disposta significa sobrecarga, significa exaustão, significa que também, se tem alguém sobrecarregado na família, no trabalho, significa que tem alguém folgado. Já ouviram isso? Quem já ouviu isso, gente? E eu acredito que é muito isso mesmo, né? Porque era bem isso que acontecia. Até hoje a gente presencia, a gente vê algumas coisas assim. Sempre tem aquele sobrecarregado na família, é verdade? Acho que toda família deve ter isso. E sempre tem aquele mais good vibes, aquele que tá sempre mais leve, né? Então, assim, por isso que é importante a gente começar a exercitar essa palavrinha tão poderosa, porque isso vai causando um equilíbrio nas nossas relações, né? Isso faz toda a diferença. Mas tá, por que é tão importante, então, a gente aprender a dizer não? Primeira coisa que eu já falei, né? A gente aprender a estabelecer limites. Tem várias outras formas de se aprender a estabelecer limites, mas eu acredito que exercitar esta palavrinha não é uma das mais poderosas. E às vezes não precisa de ficar justificando muita coisa, né? Eu acho que o que pega é a forma como a gente se expressa. É o momento também, talvez, de você falar, sabe? Ou como você se coloca quando você é solicitado. Então, assim, é muito importante aprender a dizer não, porque vai ficar claro para você, primeiro tem que ser para você, e para o outro, as suas necessidades. Até onde você consegue ir, até onde você pode ir. Vai ficar claro para você os seus desejos, os seus valores, não é verdade? Em quantos momentos os nossos valores são colocados aí, né, na balança de alguma forma, aí, independente do valor que seja um valor religioso, seja um valor moral. Então, assim, a importância de aprender a dizer não é começar a estabelecer esse limite, né? Até onde é possível para você. E assim, gente, eu acho que da mesma forma que é importante dizer sim, daquela forma que você, naquele momento que você quer dizer, que você talvez só quer agradar, ou que realmente dá para você fazer aquela tarefa, você tá mais tranquilo no trabalho, aí você vai e faz. Mas quanto que é libertador também você dizer não, sabe por quê? Porque é importante você ser autêntico. Então, quando você consegue, conhecendo os seus limites, aprender a dizer não, você consegue ser autêntico, você consegue ser mais honesto, assim, né? Honesto com você mesmo, né? Aí não é no sentido do moralismo, mas no sentido de você ser honesto com você mesmo. Você consegue ter conversas mais autênticas, mais verdadeiras, né? Porque se você não está afim, você vai dizer que não está afim, né? Você consegue se expressar dessa forma, independente de julgamentos. E às vezes você conseguindo ter uma conversa aberta e sincera para aquela pessoa que está convivendo com você, pode abrir aí margem para vocês pensarem em outras possibilidades. Então, isso aqui não dá, isso aqui não quero, enfim. Então vamos pensar em outras possibilidades. Percebe? É melhor do que simplesmente você ficar dizendo sim para o seu parceiro, ou para o seu colega de trabalho, ou para o seu chefe o tempo todo, né? É onde você consegue expressar as suas opiniões, os seus sentimentos, os seus pensamentos de uma forma muito sincera, de uma forma verdadeira. Isso melhora muito a sua comunicação
dentro do seu relacionamento, né? Porque já vai ficar claro para o seu parceiro o que você realmente não gosta, o que realmente não dá para você. E hoje a gente vive uma geração que parece muitas vezes que as pessoas estão convivendo na mesma casa, compartilhando ali o tempo, algumas tarefas, compartilhando a alimentação, dividindo as dívidas, né, gente? Então, mas parece que muitas vezes as pessoas não se conhecem. Sabe aquela coisa que parece dois estranhos? Já ouviram isso? Tem casais, tem pessoas que parecem estranhos dentro da mesma casa. Né? Às vezes o filho está no quarto com o telefone, o pai está na sala de TV, a mãe está lá na cozinha mexendo com as tarefas. Então, assim, olha só como é importante você dizer: não dá pra mim, estou cansada, preciso descansar. Isso é autenticidade, isso é ser autêntico, verdadeiro com você mesmo e com as pessoas ao seu redor. E aí é interessante pensar, porque dessa forma também se alcança um equilíbrio na relação, né? Porque aí fica muito claro nas tomadas de decisões que nem tudo vai partir ou tem que partir de uma pessoa só, né? As decisões, elas não tem que partir só do seu parceiro, porque aí a gente já fala de um desequilíbrio de poder, e aí é perigoso. Sempre é o seu parceiro que diz aonde quer ir. Sempre você está aceitando: não, vamos para onde quer, ou vamos fazer do jeito que quer. Você nunca coloca o que você gosta, você nunca consegue decidir para onde você quer ir, o que você deseja fazer. Isso é perigoso para relacionamentos, tende, né, a relacionamentos tóxicos e até abusivos. Fora que, assim, você aprender a dizer não é muito importante para fortalecer a sua autoestima. É um aprendizado, é um exercício a cada dia, né? Então, assim, porque você está demonstrando amor próprio, você está se autovalorizando quando você consegue se expressar de uma forma autêntica, de uma forma genuína. Então isso é saudável, né? Isso é saudável para a sua autoestima. Você consegue ter tempo para você consegue ter tempo para o seu autocuidado, né? E eu acho que sim, isso faz toda a diferença quando a gente pensa em questões de sobrecarga, especialmente a sobrecarga feminina, né, mulheres? Então, assim, é muito importante considerar aí o exercício, né, dessa palavrinha nas suas relações. Tá, mas como que a gente pode aprender? Tenho dificuldade em dizer não. Não consigo me posicionar, não consigo me expressar. Eu tenho medo que eu vou ser mal interpretada, que a pessoa vai me rejeitar, que eu vou causar ali algum conflito. Como é que eu começo a exercitar essa palavrinha? Eu acredito que o primeiro passo é o autoconhecimento. Porque o autoconhecimento vai permitir a você justamente conhecer as suas necessidades, os seus limites e as suas prioridades. O que dá para você, o que não dá, né? E vai permitir que você consiga se comunicar de uma forma mais eficaz com você, com o seu parceiro, com o seu colega de trabalho. Então, o autoconhecimento é o primeiro passo para essa jornada, né, de você começar mesmo a praticar essa palavrinha no seu dia a dia. E aí, como eu disse, não é algo, você não vai começar a ficar dizendo não é essa a ideia, né? Então a partir de amanhã eu vou começar a dizer não para tudo que meu chefe pede, aí vai dar ruim, né? Não é sobre isso, não. Né? É você começar a ser autêntico, é a pensar, tá? O que realmente vale para mim, o que realmente é intolerável para você, sabe? Porque todo mundo tem isso, né, gente? O que dá, até onde você pode ir. Tem coisas que são insuportáveis, tem coisas que são inegociáveis para você. O que é? Então, é você ser honesto com você mesma, né? E pensar nisso tudo. O que você pode fazer que você não vai se sentir obrigada a fazer. Então, também é muito importante aprender a dizer não. Você precisa buscar o autoconhecimento e praticar essa autenticidade, essa verdade com você mesma. E aí, como eu falei, você não vai começar dizendo não para tudo e para todos. Você vai começar pequeno, né? Você vai começar aos poucos. Então, às vezes, você tem o hábito de estar dizendo sim logo de cara. Então, começa a pedir um tempo. Deixa eu pensar. Deixa eu ver como é que está a minha rotina nesse dia. Quem trabalha com agenda, né? Deixa eu ver como é que está a minha agenda e eu te respondo. Olha só como já muda aí a história, né? Então, você vai ter um tempo para você pensar. Isso é viável para mim? Dá para eu fazer? Eu não vou ficar sobrecarregada? Né? Eu quero fazer isso real. Então, assim, você começa por aí a praticar, a exercitar o estabelecer limites, né, gente?
Então vai começando situações menores, né? Às vezes a solicitação do trabalho nem chega do seu chefe, chega dos seus colegas, do colega folgado, sabe? Aquele colega folgado. Então, que tal você começar a cortar um pouquinho esse colega, né? E aí você não precisa dizer logo não, como eu falei, você pode muito bem deixar para ele, olha, atualmente eu não consigo fazer isso. No momento eu estou empenhado com outra tarefa. No momento eu estou fazendo isso e aquilo. Então, neste momento eu não consigo. Outra pessoa não poderia fazer. Então, assim, percebe como a fala, a forma de se expressar já muda muita coisa? E você consegue se aliviar de ter que dizer um sim logo de cara? Né? E aí, assim, eu acredito que você começar a praticar o autocuidado. Então, aí na sua rotina, você já vai começar a tirar para você um tempo. Sabe aquele tempo sagrado? Você vai começar a estabelecer aí na sua rotina, um dia da semana, que seja, que for mais viável, a estabelecer um período do dia, um momento para você fazer algo que você gosta. Ou, sei lá, para fazer a unha, por exemplo. Tem mulheres que não conseguem tirar um tempo para fazer a unha. E gostaria de fazer, porque tem mulher que não liga e tá tudo bem, né? Não liga muito para pintar a unha, por exemplo. Mas tem aquelas que gostariam de fazer e não tem tempo. A gente escuta muito essa frase, né? Eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo para fazer isso, eu não tenho tempo para malhar, para ir para academia, eu não tenho tempo para caminhar, eu não tenho tempo. Mas será que é porque não tem tempo? Talvez o que está faltando é isso, é começar a estabelecer limite, a dizer não mesmo. Então, vamos pensar assim, para você começar a praticar, já começa a selecionar um momento do seu dia, da sua semana, para você. Para se cuidar, nem que seja você ficar de perna para cima ali assistindo uma série, maratonando uma série na Netflix, por exemplo. Porque aí esse momento de você ter o seu autocuidado já vai ser sagrado. Então, se já chegarem para você solicitações nesse momento, você já consegue dizer, não dá, porque eu já tenho, eu tenho um compromisso nesse momento, esse dia é dedicado a isso, enfim, e aí dentro da sua realidade. E, gente, pra gente fechar aqui, porque a nossa tá bem estendida já a live, eu acredito que é sagrado para você começar a praticar o não, sabe o quê? Aceitar que ninguém agrada todo mundo. Ninguém agrada todo mundo. Então, eu acredito que se fecha aqui, né? Quais são os passos para poder começar a aprender a dizer não? É você aceitar que você não consegue agradar todo mundo. Por mais que você queira, por mais que seja genuína a sua intenção, entenda que é impossível satisfazer a todas as demandas e principalmente ainda as expectativas dos outros. Entende? Porque a pessoa que está sobrecarregada, que tem dificuldade de estabelecer limites, ela acredita nisso, que ela tem que agradar todo mundo. Né? Porque se ela disser não, ela vai ficar mão na fita, as pessoas não vão querer saber dela, vai ser olhado torto, sabe? Então, comece a entender isso. Não, você não vai agradar todo mundo. Então, gente, era isso que eu queria conversar com vocês. Eu quero saber se alguém gostaria de falar alguma coisa. Deixa eu dar uma volta aqui nos comentários. Ver a fala de vocês. Verdade, eu tenho muita dificuldade em dizer não. E eu acho que o passo é esse. É claro que tem pessoas que, como eu disse no início, parece insuportável dizer não. Só dela pensar que ela pode desagradar alguém, que ela pode ser mal interpretada, que isso pode gerar um conflito, ela ter que explicar alguma coisa, é melhor não, né? Então deixa quieto, deixa fazer, me dá aqui que eu faço. Isso é muito comum no ambiente de trabalho, né? A pessoa, ela não quer desgastar negociando nada com a pessoa. Então, o que é mais fácil? Ela pega e faz caladinha, quietinha, só se sobrecarregando. Então, tem situações, aí eu falo pensando pela prática clínica, que aí, claro, dentro de todo um contexto de vida, que para algumas pessoas isso é quase impossível e ela precisa buscar a terapia. Porque lá dentro do setting terapêutico, ela vai conseguir trabalhar as causas, né? A origem de toda essa dificuldade de exercitar essa palavrinha, o não, nas suas relações. Que aí, consequentemente, pode levá-la a uma sobrecarga, que, consequentemente, chega na clínica, né? As pessoas que chegam sobrecarregadas, ansiosas, exaustas, muitas estão assim, por quê? Porque não conseguiu aprender a estabelecer limites, porque às vezes não aprendeu desde a infância, porque realmente tem medo de um abandono, porque tem medo de ser mal interpretado, porque não aprendeu a gerir e a lidar com os conflitos, a resolver conflitos da melhor forma possível.
Então aí tem casos que só mesmo com a terapia vai ser possível. Pode compartilhar com alguém especial que precisa ouvir falar sobre esse tema. Sabe aquela pessoa sobrecarregada? Que você gosta tanto, mas que você percebe que ela não consegue estabelecer limites na vida dela, nas relações? Encaminha para ela essa live, que eu tenho certeza que pode fazer muito sentido para ela e fazer muita diferença. Tá bom?